Se você não entender a inflação com esse vídeo, desiste. Porque eu vou explicar isso da forma mais simples que você já viu, sem aqueles gráficos complicados e aquelas palavras difíceis. Em poucos minutos você vai entender por que uma nota de R$ 100 hoje compra muito menos do que uma nota de R$ 100 alguns anos atrás. E quando você entender isso, você vai entender por que aprender inflação é uma das coisas mais importantes para sua vida. E antes do final do vídeo, eu vou te mostrar um exemplo tão simples e tão didático que vai ser impossível você esquecer o que é inflação. Bom, mas o que é a inflação? Eu vou começar te fazendo uma pergunta e não te dando a resposta. Você prefere R$ 100 hoje ou R$ 100 daqui a 10 anos? Acredito que você tenha escolhido R$ 100 hoje, mas aí você pergunta, por que hoje e não daqui a 10 anos? É porque com o passar do tempo, o dinheiro ele vai perder poder de compra. R$ 100 hoje compra muito menos coisa do que R$ 100 daqui a 10 anos. Da mesma forma que R$ 100 hoje, atualmente, compram muito menos coisas do que R$ 100 há 10 anos atrás. Então, R$ 100 há 10 anos atrás comprava muito mais coisas do que R$ 100 hoje. E assim vai ser futuramente. Os seus mesmos R$ 100, o número 100, 100, ele não vai comprar a mesma coisa daqui a 10 anos. Vai comprar muito menos. Eu peguei essa informação aqui que resume o que é inflação no site do Banco Central do Brasil. Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preço. O Brasil tem vários índices de preço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, talvez você já tenha escutado essa sigla, IPCA, é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação. Tá, mas dessa forma eu já entendi o que é inflação, é a diminuição de poder de compra com o tempo, beleza? Mas o que eu deveria me alertar? Como funciona o cálculo da inflação? E o exemplo prático que eu vou dar para vocês e didático vai ficar pro final do vídeo, então espera até o final do vídeo. Mas agora eu vou te mostrar como que funciona o cálculo da inflação. Para te explicar como que funciona a conta da inflação, né? Como é que eles fazem, de onde eles tiram esses preços, eu vou te mostrar essa informação que eu também peguei no site lá do Banco Central do Brasil. O índice, ele estima o custo da cesta de produtos e serviços, que reflete padrões e hábitos do consumo de famílias brasileiras com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Dentre os itens dessa cesta, nós temos alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Como a conta é feita por uma cesta de produtos, varia de família para família. Então, o quanto você sente de peso na inflação depende do que você compra. Existem produtos que aumentam muito e produtos que até abaixam de preço em relação de um ano a outro. Então, sente individualmente para cada família, tá? Pode acontecer da inflação ser tão alta que vai afetar o preço de todos os produtos, mas no Brasil ainda não é tão alta assim. E eu vou te falar um pouco sobre isso agora, tá? Está projetado para o ano de 2026 que o IPCA ele termine o ano com 5,33%, ultrapassando a meta que foi imposta de até 4,5%, ou seja, a inflação que era para ser até 4,5% vai bater 5,33%. Esse número de 5,33% de aumento é utilizando diversos produtos daquela cesta que eu falei agorinha para vocês. Mas é aqui que vem um ponto de atenção. E é aí que as pessoas se enganam sobre a inflação. Dentro da cesta tem produtos que são menos consumidos pela população. E os produtos que são mais consumidos pela população é que nós temos que nos atentar. Para isso, eu trouxe essa tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu peguei 10 itens que todo mundo utiliza e mais tiveram aumento de preços em um ano, comparando julho de 2025 e julho de 2026. Preste atenção comigo nisso aqui. Vamos lá. Cenoura, 1 kg de cenoura era R$ 4,50 em julho de 2025 e agora aumentou 72%, custando R$ 7,75. E aí a lista segue: batata inglesa, feijão carioca, tomate, batata doce, café, leite, carne bovina, cebola, queijo mussarela. Eu separei somente esses, tá? Se você quiser, dá uma pausa e ver todos os itens um a um para eu não perder tempo falando todos. Vamos embora para continuar aqui o vídeo. Esse é o principal ponto de atenção que você tem que ter relacionado à inflação, porque o governo ele vai divulgar a cesta completa, que é calculada pelo IBGE. Então a cesta completa tá projetado para acabar 2026 com 5,33%. Só que pessoas que comem cenoura, pessoas que comem batata inglesa, pessoas que comem carne, sentiram que não foi só 5,33%, foi mais do que isso. Então é aí que começa a pesar no bolso da população. É por isso que a inflação afeta diretamente toda a população de um país, não só do Brasil. Eu tô dando exemplo do Brasil porque o vídeo é sobre o Brasil. E eu tô até com a camisa do Brasil, né? Vamos ser ex esse ano aí. Então na teoria, foi só 5%. Na prática, o feijão aumentou 36%. Só que aí você para e você pensa, pô, o IPCA tá lá 5,33%, mas o feijão aumentou 36%. Pô, quanto que aumentou meu salário? Bom, o aumento do salário mínimo foi de 6,7%.
6,79% esse ano. Peguei aí no site do Serasa, então aumentou cerca de R$ 103. Ou seja, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela passou a ganhar R$ 1.621. Anteriormente era 1.518. Tá ganhando 1.621. Só que esse aumento equivaleu a 6,79%. Bons itens da cesta básica do brasileiro aumentou absurdamente, fazendo com que esse 6,79% não seja suficiente para suprir o aumento do preço de itens básicos que eu mostrei para vocês. E aqui eu estou mostrando apenas itens de feira. A inflação, ela conta carros, ela conta moradia, ela conta camisas, calças, vestuários no geral. E eu não peguei esses itens para mostrar para vocês. Se vocês quiserem pesquisar, é só colocar diferença de preço, vestuário 2025 para 2026, vocês vão achar tranquilamente. São muitos itens que são calculados, então se eu for mostrar todos aqui, vou perder muito tempo, mas eu mostrei o que mais possa impactar na sua vida, que é a alimentação. E é por isso que você tem que ter muito cuidado com a inflação e investir seu dinheiro, tá? Se você quiser aprender a organizar melhor suas finanças para conseguir investir o dinheiro e ganhar da maldita inflação, você fazer seu dinheiro ganhar valor e não perder valor, no primeiro link da descrição tá uma planilha de controle financeiro. Se você quiser acessar para controlar os seus gastos, acesse o primeiro link da descrição. Agora a gente vai para o tão esperado exemplo que eu falei que seria tão didático. E eu vou dar um exemplo muito bom, tá em clima de Copa do Mundo, e eu vou utilizar o exemplo do futebol, a inflação no futebol. E aí você vai entender como que o dinheiro ele passa a perder valor e valer menos conforme o tempo passa. Eu vou te dar exemplo de jogadores históricos, lendas do futebol, o valor que eles foram comprados pelos seus clubes e mostrar jogadores atuais que nem chegam aos pés dessas lendas e quanto eles foram comprados atualmente pelo clube deles, tá? E aí você vai entender e você não vai esquecer nunca do que é a inflação depois desse exemplo. Vamos lá. Todo mundo conhece o Zinedine Zidane, né? Grande jogador francês, o maior jogador da história da França para muitos. E ele foi comprado na época, ele teve a maior transferência da carreira dele, foi 77,5 milhões de euros. O Antony, jogador da seleção brasileira, que não chega nem aos pés do Zidane, foi 95 milhões de euros a transferência que ele teve. Cristiano Ronaldo, para muitos o melhor jogador da história do futebol. Em 2009, ele foi transferido por 94 milhões de euros. E Harry Maguire, um zagueiro que... pelo amor de Deus, não chega nem perto de Cristiano Ronaldo, nem se ele quisesse. Foi comprado por 87 milhões de euros. Ou seja, entre Cristiano Ronaldo e Harry Maguire tiveram uma diferença de 7 milhões de euros. Isso é absurdo. Mas vamos continuar. David Beckham, um dos grandes jogadores da história da Inglaterra, em 2023 foi vendido por 37 milhões e meio de euros. Mudryk, jogador do Chelsea, que mal jogou, né? Foi comprado pelo Chelsea por 70 milhões de euros, ou seja, praticamente o dobro, né? Um pouco mais do que o dobro do valor de Beckham quando ele estava no seu auge em 2003. E aí vem Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, nosso grande camisa 9 brasileiro, foi comprado na época, em 2002, por 45 milhões de euros. E o jogador Nicolas Pepe, que não joga nem um pouco perto do Ronaldo, foi 80 milhões de euros. É absurdo isso. Para finalizar o exemplo aqui e você nunca mais ficar com dúvidas do que é a inflação, Ronaldinho Gaúcho em 2003 foi comprado por 30 milhões e meio de euros. E Kepa, que é um goleiro, ele foi comprado por 80 milhões de euros, ou seja, quase o triplo do valor de Ronaldinho Gaúcho. Então você vê que esse valor inicial há anos atrás, 2001, 2009, 2003, 2002, comparado a jogadores atuais, 2019, 2020, 2022, não faz um mínimo de sentido você falar que Cristiano Ronaldo foi mais barato do que Antony. Não faz sentido isso, mas isso é inflação. Para vocês entenderem e nunca mais esquecerem como a inflação funciona. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí embaixo se a inflação tá pesando no seu bolso atualmente, tá? Diz aí na sua cidade quanto que tá custando um feijão carioca no mercado. Um abraço, pessoal. Eu espero que dessa vez você não tenha mais dúvidas sobre o que é inflação.